Eu sei que anda tudo muito sombrio por aí, então decidi abrir aqui o nosso ano no canal Que Diz a Física, falando sobre inspirações celestes. A gente vai ver que até quando morre, uma estrela pode fazer com que a gente tenha inspiração para recomeçar. Então fica aí. Há exatos 25 anos, uma astrofísica recém-doutora saiu lá do Rio de Janeiro, do nosso Observatório Nacional, e foi fazer sua pesquisa lá no Chile, no deserto do Atacama, usando os telescópios que a gente tem lá no ESO, né? E ela chegou lá naquele momento da carreira em que a gente fica meio sem certeza do que a gente está fazendo ali, né? Como seguir na ciência, como conseguir um emprego. E ela foi estudar galáxias, né? Em processo de colisão e galáxias com formatos diferentes. E ela acabou, no seu processo de identificação da galáxia, ela percebeu que havia uma estrela a mais ali no campo de visão dela. E se valendo então da sua curiosidade e do seu treinamento científico, a nossa querida astrônoma protagonista dessa história aqui, ela foi investigar um pouco mais a fundo e descobriu que aquela não era uma nova estrela que tinha aparecido ali. Na verdade, aquela era a morte de uma estrela massiva que estava naquela região há 50 milhões de anos-luz da gente. Aquela estrela havia morrido uns 33 dias antes daquela observação e o brilho da sua morte continuou a aparecer por mais um ano e pouquinho. Então, uns 400 e poucos dias ainda conseguíamos ver o brilho daquela supernova no céu. Essa supernova SN 1997D, ela é até hoje a supernova mais fraca já detectada. O que traz um monte de informação sobre o limite mínimo de massa necessário para uma estrela morrer através de um processo de supernova. A gente já falou bastante aqui nesse canal sobre o ciclo de vida das estrelas. Dependendo da massa que essa protoestrela consegue ajuntar ali e formar nessa bolota de gás e de plasma, você vai ter uma evolução diferente para para essa estrela. Então você meio que define o destino da estrela já no nascimento dela. Então, naquela música, os destinos foram traçados na maternidade, no caso das estrelas é verdade. Então, para estrelas da massa do Sol, a evolução dela vai acabar como uma anã branca, como a gente já conversou aqui no vídeo sobre a morte do Sol, né? Se a estrela for mais massiva do que o Sol, você vai ter dois cenários possíveis. Ou ela vai ser no extremo, né, no caso mais extremo de estrelas supermassivas, protoestrelas supermassivas, você vai ter uma evolução que vai acabar num buraco negro. Então você tem uma explosão de supernova e lá no remanescente dela vai gerar uma coisa bastante densa que vai ser um buraco negro. Antes disso, se a estrela não for tão massiva assim, você acaba tendo a evolução. Então você tem o hidrogênio queimando em hélio, que é a fase inicial da estrela, depois acaba o hidrogênio disponível lá no núcleo da estrela, você passa para a segunda parte, o segundo ciclo, que vai queimar hélio, vai fundir, vai formar carbono, e aí depois, quando acaba esse hélio disponível, essa estrela tenta comprimir de novo, cria uma condição permitindo a queima do carbono em elementos mais pesados e assim por diante. E quando você chega no final desse ciclo, você acaba já gerando elementos tão pesados quanto o ferro. E depois disso, não tem mais o que essa estrela possa fazer para iniciar, né, e reiniciar ali a queima dessa usina termonuclear no centro dela, para queimar um ferro em um elemento mais pesado. Então, o que acontece a partir dali é que você tem esse colapso dramático que é uma supernova, que é a morte da estrela. O que fica ali de remanescente depois que uma supernova acontece pode ser tanto a geração de uma estrela de nêutron ali, ou pode ser a produção de um novo buraco negro. E nesse caso dessa estrela aí que gerou essa supernova SN 1997D, ela de fato gerou um buraco negro. É mais possível que isso tenha acontecido ali, de acordo com os estudos, muitos estudos que foram feitos a partir de sua descoberta. E isso realmente é muito precioso para a astronomia, para que a gente conheça os limites mínimos, né, das condições de geração de um buraco negro que vem da morte de uma estrela. Então a gente sabe que inicialmente formada por hidrogênio, essa estrela massiva então conseguiu ir criando elementos mais pesados, passando pelo hélio, pelo carbono, oxigênio, até chegar no ferro, né? E aí conseguiu explodir numa supernova e espalhar esses elementos todos, esses novos átomos
pela região ali em torno dela. E o que que acontece com esses novos elementos? Eles vão conseguir se aglutinar e formar novas estrelas e formar novos planetas e eventualmente formar vida, que foi o que aconteceu com a gente aqui no planetinha Terra, né, em torno dessa estrelinha de mais ou menos massa aí, essa estrela de baixa massa chamada Sol. E é por isso que a gente diz que todos nós somos poeira de estrela, né? Porque nós somos formados por elementos que um dia foram processados dentro de uma estrela massiva que explodiu e virou uma supernova. E isso é muito bonito de pensar, porque a natureza mostra para a gente, né, várias vezes, que tudo se recicla, tudo se renova, tudo se reaproveita. E é assim que eu espero que a gente faça nesse ano, né? É assim que eu espero que a gente encare a vida, né? A nossa vida é efêmera, a gente está aqui hoje, a gente não vai estar aqui amanhã. Quais são as sementes que a gente deixa nesse planeta, né? Que planeta a gente está deixando para as próximas gerações? Então, vamos olhar para o céu, vamos pensar nesse recomeço dessa supernova, né? Que foi até um recomeço de ânimo aí para a nossa astrônoma protagonista dessa historinha, né? Que é a nossa querida, amada Mulher das Estrelas do Ilha de Melo. Ela é uma das pessoas que mais me inspiram na ciência. Ela é uma mulher brasileira, nasceu em Jundiaí e passou a vida no Rio de Janeiro. Ela passou pelos institutos mais importantes de pesquisa e de ensino público do Brasil. Então, ela se formou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois ela fez mestrado no INPE, ela fez doutorado na USP e ela é uma pesquisadora associada da NASA, que é reitora, pró-reitora da universidade que é a PUC aqui dos Estados Unidos, de DC, de Washington DC, que é a Catholic University. E ela é uma mulher maravilhosa, inspiradora. Ela é a mulher das estrelas. Ela é uma pesquisadora de renome internacional, um orgulho para o Brasil, né? E para que a gente lembre que é importante a gente financiar a pesquisa, né? Que foi isso que aconteceu com ela. Ela conseguiu se formar aí no Brasil, né? Sair do país para fazer suas pesquisas com auxílio e financiamento, né? Brasileiro. Então a gente precisa esse ano agora de 2022 olhar para o céu, lembrar dessas renovações todas que acontecem na natureza, respirar fundo, recomeçar e fazer desse nosso ano um ano de revolução, né? Um ano de renovação e que a gente consiga espalhar as melhores sementes que a gente tem por aí. Então, vocês viram aparecer aqui ao longo do vídeo várias caixinhas com sugestões de outros vídeos para vocês assistirem, que falam de forma mais técnica sobre a formação estelar, né? Tem alguns vídeos até com a Duília aqui descrevendo como que foi essa descoberta científica, o que que significa, mostrou as curvas, todos os espectros dessa supernova e que a gente consegue trazer um pouco mais de ciência para essa conversa. Mas nesse primeiro vídeo do ano eu quis fazer uma coisa mais leve e uma coisa mais para a gente usar isso de inspiração para começar a nossa nova órbita em torno do Sol, né? Lembrando que a gente é parte dessa natureza, desse universo, que a gente é pó de estrela e que as estrelas ensinam a gente a recomeçar. Feliz Ano Novo!